Olá, boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga aqui da Vibe Mundial. Começando mais um Professor Zainag Entrevista. Pessoal aí do YouTube que está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir depois, então boa noite, bom dia, boa madrugada. Mas você que está ao vivo aqui, como diziam os locutores de outrora, meu cordial boa tarde, né? Com aquela voz do Toninho aqui que a gente gosta muito, né, Doni? É isso. Bom, gente, hoje estamos recebendo aqui dois amigos, Marcelino e Adriana, que eles são da empresa Integrales, que vão bater um papo muito legal com a gente. Antes, agora eu já mudei um pouco, né? Você pode ligar aqui para o nosso programa através do 11 3171 0221. 31710221 ou 32624490, 32624490, se não for de São Paulo, prefixo 11, fazer perguntas para os nossos convidados, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, né? Vocês têm uma vida tão corrida, coisa que eu tenho um pouquinho, mas vocês, né? Deixaram tudo para participar em homenagem a você que está nos ouvindo. Porque como eu prometi desde o primeiro programa, trazer pessoas aqui que depois de você ouvir ou de assistir, você se torne melhor do que já é, né? Tá bom? Lindo. Adriana? Bom, eu estou muito feliz aqui, né, de estar aqui pelo convite. Sempre os momentos são muito bons, né? A gente está vivo aqui, então, assim, é uma alegria poder estar aqui compartilhando. Marcelino, que não é o pão e vinho. Não é o pão e vinho, mas é uma história muito bonita e serve já de reflexão para todo mundo que sempre de alguma coisa dá pra gente puxar e serve para o autoconhecimento. Algo que a gente vai falar e refletir um pouco aqui nesses minutos. E, mais uma vez, te agradecendo, professor, por esse momento e esse convite. Quem tem que agradecer sou eu. Mas, então, o que é essa história aí que ele falou de autoconhecimento, né? Tá muito na moda. O que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente vai um ping-pong aqui, né? Vamos Sim, vendo, mas assim, é. mas vamos lá. Então, vou começar por mim, já que vocês colocaram aí. O autoconhecimento, como você está falando, né, Domingos, é uma questão que está muito em voga. E a gente precisa mergulhar naquilo que está em voga, porque às vezes, assim, aquilo que está em voga, ao mesmo tempo que é algo que as pessoas acessam muito, talvez elas tenham receio. E autoconhecimento, quando a gente fala, né, Jung, Freud e muitas outras nomenclaturas que estão por aí, que aparecem, elas às vezes nos distanciam dessa profundidade. Então todo mundo fala do autoconhecimento, mas quem é realmente que se conhece, né? Eu vim ali, meu histórico é de recursos humanos, tal, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente pergunta sobre a pessoa e como as pessoas às vezes têm dificuldade de falar de si própria, ou elas decoram, né? Então, eu vou falar disso. Claro que num processo de contratação é um pouco diferente, porque ali a pessoa de repente não quer falar algumas coisas e tal, mas normalmente as pessoas não se conhecem mesmo. E o autoconhecimento é você se conhecer para você poder usar aqueles pontos fortes a seu favor e saber, eu sou muito bom nisso mesmo, isso aqui me leva à frente, me fortalece, e também falar, poxa, eu sou sombra, né, que Jung fala, eu sou luz e sombra, todos nós somos, e as sombras podem falar assim, nossa, isso aqui, por que aquilo no Marcelino me incomoda? Me incomoda porque é algo que é muito meu também, e às vezes é uma coisa que a gente coloca como defeito, que são os pontos de melhoria. Então isso leva a gente para ter liberdade, para a gente ter autonomia, para a gente sermos melhores. Só que aí, só para finalizar, as pessoas sabem muito do autoconhecimento, mas não vivem o autoconhecimento. E essa é a diferença, né? Ela veio da área de RH. E você, de onde veio? Eu vim da área de TI, da área de gestão de negócio, mas TI e negócio, a gente está falando de pessoas. Estamos aqui numa troca entre pessoas. E completando o que a Adri falou, conhecer a si mesmo, saber os seus defeitos, saber suas qualidades. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer a si mesmo. É uma forma poderosa de autogestão. Né? Hoje eu recebi um meme no Instagram, que vem ao encontro do que a gente está falando, agora que eu me toquei. A pessoa na galeria olhou assim e falou, nossa, mas que quadro feio, que sujeito pesado. A moça falou, mas isso é um espelho. Pesado, hein? Não é? Sim. Então, vocês falam aqui do autoconhecimento, né? Vem até buscar a gente chama no professor um pró-memória, quer dizer, uma cola. Bom, né? Tudo tem nome bonito, né?
uma coisa, Marcelino. Como que você veio do TI? Você veio da RH, mas ela já começou já a falar em Freud, você falou de Jung, foi da minha Jung, né? Freud, na minha cabeça eu pensei, será que eu ouvi isso mesmo? Mas como é que é? Porque eles são, minha gente, da área empresarial. Eles fazem cursos, né, ministram cursos para empresas. E o que isso tem a ver com essa história? Como é que você juntou TI, um negócio tão desculpem, que dizem que é, de nerd? Olha lá. Com essa coisa bem mais humana, né? Sim. Eu comecei na área de TI. TI. Humanas. E depois eu fui para a área comercial, né? E fui para a área de gestão de empresas, na área de consultoria. E na área de consultoria você está falando com um empreendedor, com um novo empreendedor. Aquele que saiu do CLT e está abrindo um novo negócio. E é um lugar muito solitário. Ele não tem a troca. Para ele também é tudo muito novo. E hoje, trabalhando com vendas, trabalhando na área de consultoria, eu identifiquei e entendi o quanto a gente fala de pessoas. É o Marcelino comprando do Domingos, é a Adriana vendendo para o Marcelino. Antes do nome da empresa, é ali de pessoa para pessoa. Então isso eu fui me desenvolvendo, fui estudando. Não tenho as especializações que a Adriana tem, mas eu tenho a vivência, eu tenho a prática, eu tenho o dia a dia. E a gente se conciliou, né? E em cima disso, nós criamos a Integralis. Por isso o nome. Por isso o nome, que é integral. E o que a Integralis ela faz? O que ela faz de diferente? Nós levamos a transformação das empresas através das pessoas. Porque não importa o tamanho da empresa, ela é feita de pessoas. E o quanto nós estamos tendo esse olhar para a área do comportamento. Então a Integralis, que é uma empresa de educação comportamental, faz essa transformação usando uma metodologia que, juntando a experiência da Adriana, a minha experiência, não só conhecimento, mas experiência na prática, do dia a dia, daquela dor, desenvolvemos essa metodologia, que é o SSI, o Ser de Sucesso Integral. Porque quando a gente fala de sucesso é muito... a Adriana vai falar muito bem sobre isso, é muito a parte material, o sucesso profissional, e ok, é isso, mas não é só isso. Você tem que ter sucesso na saúde, na vida amorosa, nos relacionamentos com os pais, com os filhos, na comunidade, no seu network, né, com religião, né, mental, como é você com você. Então, a nossa metodologia, finalizando, ela é em cima do biopsicossocial essencial, que vem da psicologia e trabalha, olha e dá o entendimento em todas as áreas da vida. Você sabe que a gente tem um público que é o público da internet, que é um, e o público da rádio mesmo, né? Eu tenho certeza que nesse horário, depois do almoço, é aquela dona de casa, aquela empregada doméstica ou aquela empreendedora, que eu falo até pela minha saudosa mãe, que trabalhava fora, usava a hora de almoço dela para ir para casa cuidar da gente, né? Eu queria ver com você, Adriana, ainda mais, é por isso que eu dirijo a você por ser mulher. Para o pequeno empreendedor, tudo que vocês falam, ou a pessoa está lá em casa e fala, não, eles estão falando de empresa, de RH, DP, eu tenho só aqui meu ateliê de costura. Para essas pessoas, o que você diria? Que dá para fazer um curso? Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? Sim. Eu acho que a gente sempre fala, né, dessa questão do tempo finito. Parece estranho, né? O Domingos vai e me faz a pergunta, fala, nossa, Adriana, ela fala de morte. Hoje eu ouvi uma palestra dela, que eu falei, nossa, já começou aqui falando de morte. Então a gente faz sentido, né? Leva a gente a... Minha mãe dizia, ninguém quer falar da morte, mas se pensasse na morte 1 minuto por dia, todos mudariam, né? É isso. É assim, é pensar na morte para a vida. Então, assim, você que está escutando, né, a gente, que está acompanhando a gente, vendo a gente, o quanto é importante você saber o que te faz bem, né? Então, assim, você pode ter um pequeno negócio, um grande negócio, pensando na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o quanto você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que faz sentido. E eu não falo de um lugar de mundo cor-de-rosa, de que você fala, poxa, mas às vezes você não está naquela situação. Mas como é que você olha aquilo que pode ser melhorado? De repente, naquela situação que você está, você vai fazer o seu melhor. E pode ser que você goste, se amplie nela, e pode ser que você queira mudar, né? Queira mudar de carreira. Mas aí, assim, isso é um processo. Mas, assim, curtir o que você está fazendo. Então, assim, busque ferramentas. Primeiro em você, né? Então, assim, tudo tá na gente. Então, assim, e isso é muito poderoso, porque é independente de qualquer questão externa.
O autoconhecimento, ele vem fazer com que você acesse o que você tem de melhor, o que você tem a melhorar. E aí, assim, também buscar ferramentas externas. E a gente tem muito hoje com a tecnologia, independente de onde você esteja, você pode procurar aquilo que você pode ser melhor tecnicamente, conversar com pessoas da sua área, fazer trocas, e assim, se valorizar, valorizar cada passo. Então, assim, se você está aí escutando, independente do tamanho do seu negócio, é isso, é se olhar, é se conhecer, é olhar o seu negócio, é olhar de cima, olhar todos os processos da sua empresa e olhar os detalhes também. Se você está conectado com pessoas, olhe para essas pessoas, porque as pessoas estão representando sua empresa. Então, tem muita coisa para fazer. E não é complexo, a gente só tem que parar um tempo para também analisar e olhar o que a gente precisa. Porque, normalmente, o que a gente menos faz é gerar um tempo para a Isso gente que analisar e olhar Falando as em coisas. empresa, e aquela empresa que todo mundo tem, a família. Como é que é? Entendeu? Tá lá, muita gente que está nos escutando, eu não aguento mais meu filho, ele é problemático, a gente não consegue conversar. Quem que tá errado? O filho que é adolescente ou o pai e a mãe que são mais velhos? Como é que eles vão fazer para se entender? Eu acho que a primeira coisa é entender o problema, né? A gente tem que ouvir. Então, não é fugir dos problemas. As coisas vão acontecer, o problema acontece na família, no negócio, nos relacionamentos. Então, entender o problema e depois focar em solução. O grande negócio é que muitas pessoas acabam focando só no problema e reclamando do problema. Então, a partir do momento que você identifica, que você entende e sabe o que é, tem que buscar soluções. Seja numa conversa, numa ajuda externa, seja no exemplo também. Porque a gente fala de família e tem empresas familiares também, que daí já juntos são como se fossem dois negócios. Mas a gente tem percebido que as pessoas focam, e o problema sempre vai existir, mas focam só no problema. Quero continuar com você nesse campo. E aí, quando você tem empresa familiar, que você tem que despedir um parente? Desafiador, Que muita né? gente pode estar com esse problema Sim, aí. sim. Tem uma gráfica, por exemplo. A empresa, eu tive uma empresa familiar e tive muitos ensinamentos, muitos exemplos, e o principal foi: não contrate ninguém que você não possa demitir. Né? Isso eu ouvi de um amigo uma vez, é espetacular isso. E é muito profundo, né? Então eu tive esse entendimento muitos anos depois que eu saí da empresa familiar. Né? Mas quando eu tive essa empresa familiar, tratava como um negócio. Então, assim, mas não adianta uma pessoa tratar como negócio. Então, assim, todo mundo tem que tratar como negócio. Todo mundo tem que ter a mesma visão. Que é o que a gente fala, todo mundo tem que estar alinhado. Então, a gente fala aqui do microempreendedor, que ele é uma empresa de uma única pessoa. Se ele contratar uma segunda, ele tem que ter essa pessoa para que ela seja replicadora, tem que entender o propósito, tem que estar alinhado. Que seja com missão, visão, valores, com um jeito de ser, com um jeito de entender. Mas trazendo, e aí respondendo a sua pergunta da empresa familiar, é tratar como um negócio. Então, assim, ninguém está numa empresa ajudando outra pessoa. Né? Então, assim, estão lá para gerar resultado. Né? Meritocracia. Todo mundo vai gerar resultado e vai ter seu ganho, vai ter seu recebimento, vai ganhar por aquilo que está gerando e crescer junto. Então, assim, não tem ninguém melhor que ninguém. Nós somos diferentes, com sabedorias diferentes, que juntos temos que correr no mesmo sentido para atingir o mesmo objetivo. Você sabe que em direito, isso que você falou, no direito usa-se muito latim, né? É a chamada affectio societatis, afeição pela sociedade, afeição social, quer dizer, todo mundo ligados, estão todos ligados num único objetivo, né? De fazer a coisa prosperar e dar certo. O grande problema, eu me lembro na faculdade, quando eu estava, hoje chama direito empresarial, mas era direito comercial, meu professor falou: quando vai se montar uma sociedade, todo mundo está feliz, porque vai pensar, agora vai dar certo, nós vamos ganhar muito dinheiro, aí começa a não aparecer o dinheiro, a coisa começa a complicar. Aí quando você coloca com parentes, complicou, porque como é que vai mandar embora a avó? Você complementa aqui, porque você me contou um dia uma história, né? Um dia que, quer dizer, foi ontem. Sim. Eu tive alguns exemplos quando nós tínhamos essa empresa, que era uma indústria gráfica, já não existe mais, e trabalhava eu, pai, mãe, vó, irmã, tínhamos funcionários, e na época, com 22 anos, funcionários mais velhos falavam para mim assim, quando o meu pai não estava presente, o seu Marcílio, assim: eu já falei com o seu pai, então está resolvido. E era a irmã dele?
Não, ele era um meu funcionário. Não, e o... Meu pai, não, era o meu pai. Não, Marcelo era sei. meu pai. E o outro? Não, o teu tio lá, ou a sua tia, quem que falava que tá resolvido era o outro parente. Então, eu que falava que estava resolvido. Então, assim, Entendi. Ele queria Entendi, assim, olha, eu já desculpa. falei com o seu pai, então não preciso falar com você já que eu Ah, falei. então, é isso. Como foi a correção na comunicação? Não, você não falou com o meu pai, você falou com o Marcílio, responsável pela parte de produção, e na ausência dele, eu que vou reorganizar e eu que vou manter Vou a organizar a produção bagunça funcionando. aqui. Exatamente. Né? Então, assim, é tudo uma questão que a gente até leva muito isso nas palestras para dentro das empresas, uma questão de comunicação. Né? Então, você vai moldando, você vai passando isso dentro da empresa para que eles mudem essa forma de pensar, essa cultura, e até mesmo a comunicação ela seja mais assertiva, né? Para que exista o respeito e aquilo que você falou, para que todo mundo corra atrás do mesmo objetivo. Mas é complicado, né? É muito complexo. É um desafio. É um desafio. É um desafio Eu grande. tenho alguns exemplos. Eu conheço um médico que ele e a esposa tem uma clínica, só que eles já se separaram tem bem próximo de 10 anos e eles continuam trabalhando juntos. Cada um já reconstituiu sua vida e tem lá a clínica dos dois, cada um atendendo numa área. Esse é um. Outro é um exemplo de um advogado até famoso, que o genro trabalhava com ele, a filha também, todos os advogados, o casal se separa. E o genro continua com ele. E parece que a filha, não sei, não tenho certeza. Mas são exemplos, por isso que são as exceções que confirmam as regras, porque quando dissolve um laço afetivo, é muito difícil de continuar, né, o laço profissional. É por isso que eu acho que Principalmente assim, dos agregados. Sim. e por isso Com que certeza. o que o Marcelino iniciou, mesmo tudo que a gente vai fazer é pensando, por exemplo, na contratação, falando de uma empresa, né? Quando a gente vai lá desenvolver as pessoas, também a gente precisa pensar no antes, né? Quando você contrata alguém. É a mesma coisa quando a gente pensa numa questão familiar. Quem você vai estar colocando ali na sua empresa? E aí a diferença vai justamente estar nesse autoconhecimento que foi a primeira palavrinha que você trouxe. Porque quando as pessoas se conhecem, elas vão trabalhando em si. Eu acho que assim, a mesma importância que tem do autoconhecimento, que se fala muito, é a gente entender o outro. Porque assim, nós temos a nossa história. Então assim, quando o ser humano julga bastante, isso é natural de nós. E aí assim, só que quando a gente olha o ser humano histórico das pessoas, elas têm ali por que elas estão fazendo aquilo. Hoje está muito também, né, uma das letrinhas ali dos CNV, a comunicação não violenta. Então assim, todo mundo falando de comunicação não violenta, mas o que tem por trás ali que fala do conhecimento da comunicação não violenta é assim, você saber os sentimentos que estão por trás de uma comunicação não assertiva. Normalmente a gente vem se comunicar pensando assim, eu quero que você me escute, né? Só que aí assim, se a gente pensa que eu preciso fazer uma forma boa de comunicação para você me escutar, como é que eu me comunico da melhor maneira possível e não querendo que você mude sua opinião? Então eu cuido da minha comunicação, eu vejo o que está de sentimento atrás daquilo. E a mesma coisa quando você viesse comunicar comigo, atrás daquele seu jeito, dessa sua fala, o que tem de sentimentos? Deixa eu tentar entender, deixa eu me interessar pelo que você fala, porque normalmente eu estou interessada com o que eu vou falar e responder. Eu já estou pensando nisso. Então quando a gente pensa desse autoconhecimento, também entender o outro, é aí onde a gente vai baixando as nossas armas e tal. Então, assim, dentro desse lugar que, numa empresa, seja familiar ou não, precisa ter o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, esse trabalho. E, às vezes, que as pessoas conheçam isso, porque normalmente elas falam, é caro, não é um investimento, é gasto, né? Tipo, dá muito trabalho, isso não funciona. E é o que a gente tem falado, assim, a inteligência artificial, vamos nos unir a ela. Mas isso é tão importante quanto você fazer algo que seja realmente essa profundidade com pessoas. E a pessoa que é despedida? A cara do Domingos é ótima. Não, né? eu quero saber, Ótimo, tá tudo sim. bonito, né? Mas que beleza, autoconhecimento, aí o chefe falou, tá despedido. Que acontece. É normal acontecer. Porque eu sempre, sou professor de Direito do Trabalho, eu digo, Sim. todo empregado é um desempregado em potencial, tem que estar isso aí. preparado. E geralmente ninguém tá, né? Ninguém está. Normalmente não. Ninguém tá. E quando manda embora, ele às vezes nem sabe por que foi mandado embora, porque não existe o feedback. Né?
E às vezes já é mandado embora numa primeira situação para trocar. Por quê? Não houve uma boa, lá para trás, vamos fazer o caminho, não houve uma boa contratação, aí não houve um treinamento, não houve uma reciclagem, não houve o acompanhamento, né? E simplesmente não funcionou, vou trocar. Daí eu recomeço tudo de novo. Então, assim, se parar para pensar, principalmente para os pequenos, está sempre patinando. Poxa, ninguém quer trabalhar, ninguém para aqui. Mas como? Não financeiramente, mas como eu trato, eu treino, eu acompanho o desempenho e acompanho a melhoria desse meu profissional para que eu não tenha que mandar ele embora. Porque o mandar embora não é só pagar as decisões, não é só isso. Mas você tem que recontratar, você vai ter que colocar de novo. Então, muitas vezes, e a gente vê isso principalmente no pequeno, que não tem o departamento, não tem uma área de RH, de gestão de pessoas, o pequeno, o médio, às vezes até o grande. Então, não existe esse acompanhamento e acaba mudando. E quem é mandado embora, quem é despedido, ele não sabe o porquê. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de comportamento, de desenvolvimento e de acompanhamento do colaborador dentro da empresa. E não só parte técnica ou parte do segmento, mas tem que levar, que é o nosso propósito, esse olhar como é a Adriana fora da empresa. Né? Qual o objetivo? Por que o objetivo dela está alinhado ao objetivo da empresa? Né? Ele quer crescer profissionalmente aqui, o que eu vou proporcionar para esse crescimento? Então, ter essa comunicação evita algumas demissões. O que eu queria agora complementar, tudo bem, a empresa já prepara o empregado até para sair, mas olha, você falou pequeno, o dentista do bairro, que uma vez o dentista falou para mim, eu dou um azar danado, toda moça que eu contrato, elas têm esse defeito. Eu falei, não, ele não está enxergando que o defeito está nele. E alguma coisa tem. Eu estava pensando aqui, e esses pequenos empreendedores, né? Que hoje a palavra é bonita, mas é o pequeno comerciante, o médico que trabalha sozinho, dentista. Como é que ele vai fazer isso? Vocês já pensaram em fazer cursos para essas pessoas? Porque você vai para a empresa, tem lá 50 gestores, tudo bem. Mas esses pequenos, como é que eles vão ter acesso a tudo isso que vocês falam, que é tão importante para a multinacional como para a vendinha ali do bairro, né? Sim. Na verdade, sim, a gente tem se preparado para isso, né? Para todas as tamanhos de empresa, né? Seja o micro, seja o varejo, seja qual segmento que for. A gente tem pensado também, porque uma coisa às vezes, a empresa não vê como investimento, né? Ela não quer colocar aquele dinheiro para aquilo, mas às vezes a pessoa não tem, a empresa não tem um investimento considerável. Então a gente tem pensado nisso, nesse sentido também, assim, a gente está fazendo um curso online, né, para o microempreendedor, para o varejo. Então a gente tem pensado nisso, porque assim, Domingos, o que a gente quer? A gente quer, sem dúvida, é o nosso trabalho, é o resultado, mas a gente quer fazer uma mudança no Brasil, a gente quer mudar, a gente quer... não adianta a gente falar só com uma parte da população, porque é empresa grande, que pode investir, que pode pagar. A gente vai falar com grande, a gente está também desenvolvendo alguns jogos de tabuleiro, também fazendo algumas coisas de aplicativo, e assim, então a gente quer acessar todos. Então, assim, essas pequenas empresas, sim, elas vão ter acesso desse raciocínio, dessa construção das ferramentas, né? E aí também, quando a gente está conversando, a gente também fala, poxa, às vezes a pessoa tem muitas palestras gratuitas, tem cursos gratuitos, tem o Sebrae que é maravilhoso. Então, o Sebrae. Então, assim, as pessoas precisam querer se desenvolver. É a atitude, né? É isso. É a primeira coisa de tudo. Que volta na primeira palavra do início da nossa conversa, do autoconhecimento. Ela tem que saber o que ela precisa. Já me avisaram ali, faltou um minuto. O pessoal é chato pra Meu caramba, Deus, viu? já acabou. Poxa, não deixa eu trabalhar. Para começar, um minuto? Deveria, mas olha, tempo. essa sensação de, poxa, foi pouco, é toda semana. Mas então vamos fazer o seguinte. Quem quer procurar vocês, como faz? Bom, é só seguir a Integrales, né? Integrales. O @ser integrales. Então, o @ser integrales no Instagram. Então, lá tem várias mensagens, vários textos, várias reflexões, vídeos que todo mundo vai ter acesso. E lá a gente vai estar comunicando também sobre o vídeo, sobre o curso online, sobre o aplicativo, sobre os jogos. E também no LinkedIn, né? @ser integrales. E passando para a Adriana, fica aqui o nosso convite. Seja um ser de sucesso integral,
seja integrales. Depende de você. É isso aí. Rapidinho. Entra em contato com a gente que vai ser um prazer E a o gente se WhatsApp? conectar. É 11 98174 1169. Fala com a gente que vai ser um prazer. 1169. Tá bom, gente. Olha, Gratidão. muito obrigado. Foi um papo Obrigado. super legal. E Foi, você eu aí gostei. fique com inveja, porque agora a gente vai continuar o papo com eles Beijo, lá no meu tudo de escritório. bom. Aliás, me Gratidão, perguntaram pessoal. lá no Instagram. Ainda bem que eu te achei aqui. Queria ter o WhatsApp. Tem o WhatsApp da minha empresa de cursos, que é o 11. Deixa eu ver, é 16 19 3656. 16 19 3656. Eu fico assim porque eu não ligo pra mim, né? Sim. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Tudo Até a de próxima ótimo. semana. E muito obrigado Gratidão. pela audiência de Até mais. sempre. Muito obrigado. Você ouviu na Vibe Mundial o programa